Boa noite, hoje é dia 11 de agosto e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir dessa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Jó, capítulo 29, versículo 2 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do livro de Jó. Circunstância da escrita. Jó é provavelmente o mais antigo livro da Bíblia, escrito na época dos patriarcas, antes da lei e antes do sacerdócio. Não há Moisés aqui, não há tabernáculos, não há Israel. Há um homem rico da terra de Uz, chefe de família, que oferece sacrifício pelos próprios filhos e a Deus e ao adversário. O livro trata da pergunta mais antiga do coração humano: por que sofre o justo? E Deus não responde a essa pergunta no meio do livro. Ele não explica a Jó a cena do primeiro capítulo, e Jó morre sem saber que houve uma conversa no céu a respeito. Deus não deve explicações ao pó, e o consolo que ele dá não é informação, é sua própria presença. É escrito em poesia hebraica da mais alta qualidade, com um prólogo e um epílogo em prosa. Quem chama isso de fábula esquece que Ezequiel cita Jó ao lado de Noé e de Daniel como homem real, e que o apóstolo Tiago fala da sua paciência aos cristãos. Basta. Contribuição para a Bíblia. Esse livro arranca das mãos do crente a mais teimosa das superstições religiosas, aquela que a prosperidade é a medida de favor divino. Os três amigos Jó pregam uma teologia arruinada e mecânica. Sofres porque pecastes. Confesses e sereis restaurados. Falam muitas verdades e chegam a uma conclusão inteiramente falsa. E Deus, no início, os repreende. Toma cuidado com os sistemas que funcionam bem no papel e esmagam o irmão que chora. No papel do seu tormento, sem Bíblia, sem profeta, sem promessa escrita, aquele homem diz uma coisa que atravessa os séculos, porque eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Percebe três coisas. Ele diz, eu sei. Quando tudo era escuridão, diz o meu Redentor, com posse pessoal, e diz que vive e que se levantará sobre a terra, que a fé na restauração, na ressurreição, milhares de anos antes do túmulo vazio. Se um homem coberto de chagas sentado sobre cinzas pode dizer isso, também tu podes dizer com o Novo Testamento nas mãos. Nota também os limites postos ao adversário. Ele não pode tocar em Jó sem licença, e a licença vem com medida. Primeiro os bens, não o corpo. Depois o corpo, não a vida. Satanás é um cão feroz e está numa corrente. E a corrente está em mãos do teu Pai. Nenhuma tentação te alcança sem passar pela permissão do céu, e nenhuma vem sem medida. E o fim é o mais estranho e mais glorioso. Deus aparece não explicando nada. Fala de estrelas e de chuva, de avestruz e do cavalo de guerra. E Jó se cala. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Eles, ele não recebeu resposta, recebeu revelação, e isso lhes bastou. Quem vê a Deus perde a vontade de discutir com ele. Estrutura, capítulo 1 e 2, o prólogo. Duas cenas no céu e duas catástrofes na terra. Num só dia ele perde bois, ovelhas, camelos, servos e 10 filhos, e cai por terra adorando. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, o lamento. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento.
Deus deixa registrado nas Escrituras o gemido de um santo para que ninguém pense que fé precisa ser insensível. Capítulo 4 ao 31. Os 3 ciclos de discursos. Elifaz, Bildade e Zofar. Acusam com crescente aspereza e Jó responde, defendendo a sua integridade e clamando por um mediador que põe a mão sobre os dois, sobre Deus e sobre ele. Aquele desejo foi atendido no Calvário. Capítulo 32 ao 37. Eliú, o moço que esperou os velhos falarem, então aponta para uma verdade que os outros não viram. O sofrimento pode ser instrução e não somente castigo. Prepara o caminho para a voz de Deus, como um trovão anuncia a chuva. Capítulo 38 ao 41. O Senhor responde do redemoinho 70 perguntas e nenhuma explicação. Onde estavas quando lancei o fundamento da terra? Deus responde ao homem mostrando o tamanho do mundo, para que ele descubra o seu próprio tamanho. Capítulo 42, o epílogo. Jó se arrepende, ora pelos amigos que o feriram e é restaurado em dobro. Vê que a restauração vem depois de orar pelos que acusam injustamente. Deus muitas vezes espera o nosso perdão para nos abrir a mão. Spurgeon em Jó. Esse foi o meu companheiro nos anos em que a gota me deixou de cama semanas inteiras, incapaz de escrever um sermão, ouvindo os relógios da noite passarem um por um. Nessas horas, não me serviam os argumentos dos amigos de Jó, e desconfio que nunca serviram a ninguém. O que me serviu foi saber que houve uma conversa no céu a meu respeito antes de haver dor na minha cama. Preguei muitas vezes sobre o meu Redentor vive e sempre com lágrimas. Costumava dizer à minha congregação: Jó não disse eu creio, disse eu sei. E pensai onde estava quando disse: não num monte de bênçãos, e sim num monte de cinzas, com a mulher aconselhando maldição e os amigos oferecendo acusação. E no escuro que a fé aprende a dizer eu sei. Aprendi desse livro a calar diante dos aflitos. Nos meus primeiros anos de pastorado, eu estava nas casas de luto com um sermão preparado e Deus me mostrou por Elifaz que a teologia correta pronuncia na hora errada é chicote. Depois disso, passei a sentar-me em silêncio ao lado do que choram, muitas vezes por longos minutos antes de abrir a boca. E a resposta do redemoinho me curou do vício de exigir explicações. Já perguntei a Deus por que agora e por que eu, e nunca obtive resposta. Obtive coisa melhor, obtive a Ele. Quando o Senhor se mostra a alma, a lista de perguntas cai da mão como uma folha seca. Nenhum cristão deve esperar evitar a fornalha de aflição. O ouro deve passar pelo fogo, não para ser destruído, mas para ser purificado. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Jó. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Muitos cristãos olham para o passado com satisfação, mas consideram o presente como descontentamento. Olham para trás para os dias que passaram em comunhão com o Senhor como sendo os dias mais doces e melhores que já experimentaram. Mas o presente está coberto com uma roupagem negra de melancolia e lugubridade. Antes viviam próximos a Jesus, mas agora sentem de apertado dele dizer: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados. Reclamam por ter perdido seus testemunhos, ou por não terem paz de espírito, ou por não terem gozo nas ações da graça, ou porque a consciência não é tão afável, ou porque não terem tanto zelo pela glória de Deus. As causas desse estado pesaroso são muitas. Podem surgir em termos comparativos por meio da negligência da oração, pois um lugar de oração não frequentado é o começo de todo declínio espiritual, ou pode ser resultado da idolatria.
O coração foi culpado com algo mais, algo além de Deus. As afeições foram direcionadas para o bem da terra, em lugar dos tesouros do céu. Um Deus zeloso não ficará satisfeito com o coração dividido. Ele teve amado antes de tudo o que mais e melhor de tudo do que tudo mais. Ele retirará sua presença, que é como luz solar de um coração frio e errante. A causa pode também ser encontrada da autoconfiança e no farisaísmo. O orgulho de se ocupa o coração e exaltado em lugar de prostrar-se aos pés da cruz. Cristão, se você agora não é como foi nos meses passados, não descanse satisfeito por desejar um retorno à antiga felicidade, mas vá imediatamente buscar seu mestre e conte a ele sobre seu triste estado. Peça que sua graça e força o ajudem a caminhar mais perto dele. Humilha-se diante dele e ele o exaltará e terá você novamente a alegria de desfrutar a luz de seu semblante. Não se senta para suspirar e lamentar enquanto o amado médico vive as esperanças, a certeza de recuperação para os piores casos. Eterna consolação. Agora vamos, e esse é o devocional da manhã. Se você está passando por dificuldades, se você vê o seu presente uma ruína e o seu passado era muito melhor, esse texto é para você. Agora vamos ler a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Circunstância da escrita. Poucos meses depois da primeira carta, chegam más notícias. A perseguição havia aumentado e, pior, alguém havia feito circular entre eles uma carta falsa, atribuída a Paulo, dizendo que o dia do Senhor já era chegado. O resultado foi previsível. Gente abandonando o trabalho, vivendo às custas dos irmãos e andando desordenadamente. É por isso que Paulo termina essa carta chamando atenção para a sua própria letra, dizendo que a saudação era escrita de próprio punho, sinal de em toda a epístola. Já naquele tempo havia falsificadores usando o nome de apóstolos. Não é de hoje que se inventam palavras e se penduram nelas o nome de um homem respeitado. A carta é curta, tem 3 capítulos e trata de 3 coisas. Consola os perseguidos, corrige o erro sobre a volta do Senhor e manda trabalhar os desocupados. Doutrina, profecia e disciplina de trabalho na mesma folha. Contribuição para a Bíblia. O primeiro capítulo ensina uma verdade que nosso tempo detesta. Haverá justiça. Deus retribuirá a tribulação aos que atribuem os seus. E o Senhor Jesus se manifestará em chamas de fogo. Isto é escrito com consolo aos perseguidos, e não como ameaça aos ímpios apenas. Crente injustiçado não crê no juízo final, ou desespera, ou se vinga. Quem crê, espera. Vem depois a palavra que sustenta os fracos, mas o Senhor é fiel e vos confirmará e vos guardará do maligno. E repare onde está posta a garantia, na fidelidade dele, não na nossa firmeza. Se dependêssemos do meu aperto de mão, eu já teria escorregado 1000 vezes. Ele é fiel e por isso confirma e por isso guarda. O segundo capítulo é o mais difícil da carta e trata do homem do pecado que se assentará no templo de Deus como se fosse Deus e do que detém por enquanto. Confesso que há ali coisas que não entendo e prefiro dizê-los a inventar sistemas. O que se entende com clareza é o desfecho. O Senhor Jesus o consumará com o assopro de sua boca. Não haverá batalha longa no fim. Haverá uma palavra. E terceiro capítulo dá uma regra de ouro para a caridade cristã. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pesa a palavra querer. Não se trata do doente nem do que não se acha emprego. Trata-se do preguiçoso que se serve de generosidade dos irmãos. A caridade que sustenta a ociosidade não é bondade, é dano. Estrutura, capítulo 1, o consolo. A ação de graças pela fé que cresce e pelo amor que abunda. A certeza do juízo
do justo juízo de Deus, a descrição da manifestação do Senhor com seus anjos poderosos e a oração para que Deus não faça dignos do seu chamamento. Capítulo 2, a correção. Não vos deixei enganar por espíritos, nem por palavra, nem por carta, como se fosse a nossa. A apostasia e o homem do pecado antes daquele dia, o mistério da iniquidade, já operando o engano que não receberá o amor da verdade, e então a firmeza com a ordem de retermos as tradições ensinadas, seja por palavra ou por carta. Capítulo 3. A ordem prática. O pedido de oração para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada. A promessa da fidelidade divina. A repreensão aos desordenados. O exemplo do próprio Paulo trabalhando dia e noite para não ser pesado a ninguém. A regra sobre quem não quer trabalhar. E a bênção final escrita do próprio punho. Spurgeon em 2 Tessalonicenses. O terceiro versículo do último capítulo foi um dos meus refúgios nas horas em que temia por mim mesmo. Já houve noites em que me perguntei se aguentaria até o fim, se a dor e a melancolia não me levariam a desonrar o meu Senhor. E lia então que o Senhor é fiel e te confirmará. A promessa não diz que eu sou forte, diz que ele é fiel. Descansai ali, e eu adormeci. No segundo capítulo, preguei pouco e com muita cautela. E disse abertamente ao meu povo que havia versículos ali que eu não sabia explicar. Um pregador honesto, digo-te, deve saber dizer não sei. Vi homens construindo sistemas proféticos inteiros sobre esses versos e depois passarem a vida inteira remedando datas. Prefiro a ignorância confessada à certeza envenenada. A regra sobre o trabalho me foi útil no governo dos nossos orfanatos, das nossas obras da caridade. Havia em Londres muita gente que fazia esmola profissão, e havia crentes de bom coração que os alimentava por medo de parecerem duros. Eu lhes dizia, a Escritura te livra desse medo. Ame o pobre e não sustente a preguiça, que é inimiga da alma que a hospeda. E a carta falsificada que perturbou aquela igreja que me servia de aviso muitas vezes. Já vi coisas serem atribuídas a mim que eu nunca disse, impressas com o meu nome, e crentes simples abatidos por elas. Ensinei ao meu povo pedir sempre a fonte. Não creias numa doutrina porque traz um nome respeitável. Colabro, pede capítulo e versículo. A verdade sempre enfrenta a oposição, mas o Senhor consumirá o erro com o sopro da sua boca. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Eterna consolação. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Consolação. Há música nessa palavra, como a harpa de Davi que expulsa o mau espírito de melancolia com seu encanto. Era uma honra ilustre para Barnabé ser chamado de filho da consolação, mas ainda é um dos nomes mais distintos de alguém maior que Barnabé, pois o Senhor Jesus é a consolação de Israel. Eterna consolação, aqui está a melhor parte de tudo, pois a eternidade do consolo é a sua coroa e glória. O que essa eterna consolação inclui um senso de pecado perdoado. Um cristão recebe em seu coração o testemunho do Espírito de que suas iniquidades são lançadas fora como nuvem e suas transgressões como uma densa nuvem. Se o pecado foi perdoado, não é isto uma eterna consolação? Além disso, o Senhor dá ao seu povo uma eterna. Além disso, o Senhor dá ao seu povo uma permanente sensação de aceitação em Cristo. O cristão sabe, Deus o vê em união perfeita com Jesus. A união com o Senhor ressurreto é uma consolação da mais duradoura ordem. É, na verdade, eterna. Caso a doença nos enfraqueça, já nos vimos centenas de cristãos tão felizes na fraqueza da doença, enquanto estaremos na força da saúde vigorosa e abundante. Caso a flecha de morte perfure nosso coração, nosso consolo não morre, pois nossos ouvidos já não ouviram as canções dos anjos, dos santos, que alegravam-se no amor.
vivo de Deus que foi vertido amplamente em seus corações em momentos de agonia? Sim, um senso de aceitação no amado é uma consolação eterna. Além disso, o cristão tem uma convicção de sua segurança. Deus prometeu salvar aqueles que confiam em Cristo. O cristão confia em Cristo e acredita que Deus será tão bom quanto sua palavra e o salvará. Ele se sente seguro pela virtude de seu ser atado à pessoa e à obra de Jesus. E esse é o nosso devocional do dia 11 de agosto. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, entre 9 e 10 horas, e o devocional da noite entre 8 e 9 horas. Que Deus te abençoe nessa terça-feira. Se você ainda não assistiu o sermão semanal, o Evangelho de Aparência já está disponível. Então eu espero você aqui amanhã. Que Deus te abençoe e te proteja. Amém. Amém. Amém.